Dioguinho, você já traçou os pentagramas? Tracei Porque eu os já acendi minhas velas e nós vamos convocar aqui para estar conosco ela, a rainha dos diabos, dos demônios, Fer Castro. Olha ela, brilhou, dona Jana! Vocês gostaram? Vocês gostaram que eu até acendi uma velhinha, ó? Tá Gostei, aqui, dona Jana. vou até deixar ela aqui aromatizando o ambiente. Então, hoje episódio com a dona Fer e vamos lá. Bora. Pronto. Efigenialidades. Criatividade e escrita. O podcast do Fantástico Guia. Vamos lá, dona Jana, depois dessa abertura, acendendo... Você já apagou essa vela aí? Porque é meio perigoso, Não, vou né? deixar ela aqui aromatizando o meio ambiente, daqui a pouco apago. Cuidado com isso, hein? Cuidado que sabe que mesmo se pegar fogo, a gente não vai parar a gravação, você tá ligado nisso? Não. Vocês nem vão perceber. Vai estar pegando fogo, bicho. Vai ser tudo tranquilo. Meu amor, estamos com o Fer Castro aqui. Fer, muito obrigado por aceitar falar com a gente. Jana, quer falar alguma coisa antes da gente já deixar a nossa convidada falar por 2 horas? Aliás, a Fer prometeu 3 horas, se não me engano, é isso? 3 horas, já. Eu tô com a agenda livre. Mas queremos agradecer aqui a presença de Fer, que é, além de uma excelente escritora, tradutora, editora, é também nossa amiga pessoal. Então a gente tem mais um toquezinho aqui. E eu já dei aqui uma prévia do que a Fer faz, mas vou pedir para você se apresentar, Fer. Então se apresente aí para quem não te conhece, fale sobre o que você faz, quão projeteira serial você é, eu sei. Vamos lá. Antes de começar, eu ia dizer que você está falando que eu sou a rainha dos demônios. Eu vou dizer que eu sou a rainha dos demônios internos. Então, assim, isso aqui, na verdade, vai ser uma grande sessão de desabafo. A minha terapeuta já está cansada de escutar tudo isso. Quando Jana me chamou, ela falou assim, vamos gravar uma Efigenialidade, não sei o quê, para dar conselhos para o pessoal que quer seguir nessa vida. Eu fiz o meu medo as pessoas desistirem depois de me escutarem. Então, assim, estejam preparados de que o filtro cinza entrou na live, tá? Então, assim, não me levem tão a sério. Há momentos coloridos também. Mas eu não sei se eu vou falar por 3 horas, mas eu tenho material para 3 horas. Só que eu falo rápido, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Castro, eu moro em Recife. E eu sou escritora, sou tradutora, sou preparadora de texto freelancer, e eu já estou há 10 anos nesse mercado, mais de 10 anos, na verdade. Eu já publiquei em português, em inglês, eu tenho contos, noveleta, romance, mais de uma editora. Então, assim, eu já estou há muito tempo nessa estrada, já estou juntando muita história, né, para contar. E hoje eu vim dividir com vocês, mais ou menos, assim, as minhas impressões e esse caminho que tem muito da Jana no meio desse caminho. Mas ele é tudo menos linear, né? Eu acho que para começar, assim, essa é a grande sacada, que é um caminho muito arbitrário e muito pessoal para cada um. Fer, a gente gosta muito quando a gente já começa assim, justamente porque reforça algo que a gente sempre fala pra galera, que é cada escritor acaba tendo uma carreira ali, uma trajetória muito única. E por mais que a gente traga aqui pessoas diferentes, a gente faz questão de fazer as mesmas perguntas. Justamente porque a gente sabe que as respostas que virão serão diferentes. Alguns pontos ali de convergência e tudo mais, mas você mencionou isso, você tá há 10 anos, né? Eu lembro de você lá no blog do Bookworm Scientist. Acertei? Eu só tinha 6 anos. Acertou. Falei. Eu também lembro, conheci a Fer nessa época. Quando era tudo mato. Eu estava lá, exatamente. E assim, a gente sempre começa perguntando quais são os marcos na sua carreira, né? E como é que esses marcos foram mudando a sua trajetória. Porque é como se a gente fosse batendo ali, né, nos pontinhos e eles vão levando a gente para a esquerda, para a direita e tal. Então, como é que foi isso para você? Quais são, quando você olha para trás, assim, quais são os marcos que você consegue observar e como é que eles influenciaram você e sua trajetória? Cara, assim, para começar, quando eu penso em marcos, eu acho que tem 2 vertentes, assim, né? Tem o marco de trabalho, vamos dizer assim, e o marco de ofício, como se existisse uma diferença entre ser escritor profissão e ser escritor artista, porque é o que eu amo fazer, né? Então, eu acho que tem marcos que são mais significativos para um lado e marcos que são mais significativos para o outro, né? Se eu for trazer para o lado do trabalho, assim, do meu crescimento enquanto pessoa, que na hora de preencher um formulário de academia, bota lá profissão escritora, né? Então, assim, se eu for por esse caminho,
Eu acho que o primeiro marco foi justamente a criação do blog, porque, assim, eu era uma pessoa que eu não tinha nenhuma pretensão de ser escritora, e não porque eu não queria, porque eu sempre fui uma pessoa muito leitora, muito... livro sempre foi meu lugar de conforto, eu digo que é quem formou meu caráter e tal, mas eu não enxergava isso como uma possibilidade. Para mim era impossível, assim, não sabia de onde brotavam os escritores, sabe? A cegonha que traz, sai do pé de alface, eu não sei. Então, quando eu criei o blog, na verdade, eu trabalhava com computação, eu era programadora, cheguei a fazer mestrado, doutorado, outra vida, outra pessoa. E aí a minha irmã casou, e eu fiquei sem ter com quem conversar sobre livros, porque a minha irmã era minha grande parceira de leitura, né? Então eu fiz, vou fazer um blog para arrumar gente para conversar sobre livro, porque eu não vou ficar guardando as minhas opiniões, assim, eu sempre gostei muito de secar o livro, né? Prestar atenção no estilo de cada autor, nas técnicas e tal. Criei o blog. E aí isso para mim foi assim um divisor de águas, porque foi quando eu descobri que existia uma cena no Brasil, né? Que existiam pessoas trabalhando com livro, que existiam autores. Fui descobrir o que era um preparador, o que era um revisor, o que era um diagramador, as editoras, como é que funcionava a distribuição. Eu descobri o Mercado Livro através do blog, né? E conheci a minha querida amiga Jana, que desde aquela época a gente já trocava figurinhas, assim, de o que a gente vai fazer, tal, e se a gente escrevesse, essas coisas. E aí, eu acho que o marco seguinte foi quando eu descobri a existência das revistas literárias, né? Eu vou chegar na Mafagafo, que é o carro-chefe, mas assim, eu descobri as revistas como um todo, né? A minha primeira publicação de conto foi na Trasgo, e eu lembro que eles abriram o edital e eu fiz assim, vai que eu consigo, vou escrever uma coisa que, tipo, zero pretensão, vai que eu consigo. E passou. E aquilo ali me deu o primeiro susto, assim, sabe? De tipo, passou. Publiquei, as pessoas estão lendo alguma coisa que eu fiz. Então foi quando eu acho que eu despertei, assim, para talvez eu queira escrever mais coisas, né? E aí eu comecei a escrever histórias no Wattpad. Então, assim, existem histórias minhas até hoje no Wattpad largadas lá. Se alguém encontrar, parabéns, sabe? Histórias horrendas, horrendas, mas que eu deixo lá por carinho, por consideração. E aí eu comecei a fazer essas coisas e tal, mas sempre como se fosse mais um hobby, assim, eu ainda não pensava em seguir isso como uma carreira, né? E até que a Jana chegou um belo dia falando, olha, estou criando uma revista, o que você acha da gente fazer uma noveleta seriada, vai ser em 4 capítulos, nananã, e me convidou para escrever o Tons de Rosa, né, que foi a primeira noveleta da primeira edição da Mafagafo. E eu, tipo assim, nossa, chance de uma vida, né? Então, escrevi, a gente foi ao ar, fez maior sucesso, foi o meu uma experiência, assim, que eu tive um contato muito próximo com o público, assim, de receber um feedback muito das pessoas realmente comentando e tal. E aí a Jana me chamou para trabalhar na Mafagafo depois. E, assim, para mim, eu sempre digo, lá foi a minha escola, sabe? Eu acho que eu virei não só uma escritora melhor, mas uma profissional da escrita melhor por ter trabalhado na Mafagafo, sabe? Não chora, Janaína. Mas assim... Vou me segurar, prometo. Por favor. Mas estar na Mafagafo me obrigou a ler muita coisa fora do que eu leria normalmente, né? Então, assim, a gente tinha contato com, sei lá, numa seleção da Mafagafo a gente recebia 500 textos. Então, eu tinha contato com 500 prosas diferentes, de 500 pessoas diferentes, dos mais diferentes contextos e idades de todo lugar do Brasil, né? E uma depois do outro. Então, assim, ficava aquela maratona de textos e absorvendo aquilo. E depois eu tinha que fazer a edição e a preparação das newsletters, né? Porque eu cuidava principalmente da faísca. Então, era trabalhar em cima do texto alheio. E quando você trabalha em cima do texto alheio, você acaba estudando escrita, né? Então, acho que muita coisa eu aprendi, muita minúcia eu aprendi ali, muita sensibilidade, que eu uso até na tradução hoje, de você mexer no texto de alguém sem apagar a pessoa dali, sabe? Sem colocar a sua visão em cima, a sua prosa, o seu estilo, eu aprendi na Mafagafo. E, além disso, foi o que me permitiu conhecer quase todo mundo do mercado. Eu conheci na época da Mafagafo, né? E, assim, muito online, porque como eu moro em Recife, eu sempre tive essa barreira física mesmo, né? De não estar em todos os eventos, de não estar lá podendo ir em todos os encontros o tempo todo. Eu tinha que escolher muito estrategicamente, né? Se eu vou para a Bienal um ano, eu não vou conseguir ir no outro.
Então, o online fez muita diferença na minha vida, principalmente o Twitter. Eu sou uma daquelas viúvas de Twitter depois que o Elon Musk estragou tudo. Mas me ajudou muito, né? E aí eu acho que com a Mafagafo foi quando eu realmente comecei a pensar assim, quero fazer isso profissionalmente. Foi quando eu falei para a Jana, acho que eu vou largar meu doutorado. E Jana, como uma boa amiga, só fez, vamos! Vamos, tá aqui um curso de tradução para você fazer. Foi assim que ela reagiu. E aí eu comecei a querer viver de livro, né? E aí eu sabia que ia ser um percurso muito longo, muito acidentado. Então eu resolvi também começar a trabalhar como tradutora e preparadora para ter um pouco de estabilidade financeira, para conseguir trabalhar com o livro indiretamente, né? Já que DA não ia me sustentar nem tão cedo. E aí eu acho que o próximo marco foi quando eu lancei o Lágrimas de Carne, que foi uma noveleta que saiu pela Dame Blanche, né, em 2020. E ele só saiu em formato e-book, é uma editora que só trabalha com e-books, né? Mas foi a primeira obra, assim, solo, grande, né? Com plano de marketing, com divulgação em portal de book redes e tal. E foi a primeira que me trouxe vamos dizer assim, um respeito da comunidade, sabe? As pessoas olharam e disseram assim, nossa, botaram o crachazinho, sabe? Escritora, sabe? Também foi o livro com que eu ganhei o prêmio Odisseia. Então, querendo ou não, foi meio que uma chancela assim de, olha, talvez eu tenha feito alguma coisa que presta, sabe? Talvez eu esteja no caminho certo. E aquilo me deu muita confiança de continuar escrevendo. Um ano depois, eu publiquei O Fantasma de Cora, pela Gutenberg, que também foi um marco, porque aí foi o meu primeiro livro físico. Então, assim, foi outro mundo, outro rolê. De ter lançamento presencial, de dar autógrafo, sabe, assim, muito maluco, muito... Eu acho que, assim, por mais que a gente entenda que o ofício começa muito antes disso, eu acho que é naquela hora que cai a ficha do tipo, caramba, sou escritora, sabe? Quando você tá lá, as pessoas estão comprando seu livro, você pega nele, cheira, você faz, meu Deus, lancei um livro, sabe? Seus pais compram o livro, seus avós compram o livro. Então, é bem maluco, assim, a sensação. E eu acho que o último marco foi quando eu lancei o Mariposa, pela Suma, mas principalmente o quão longe Mariposa chegou, culminando ali na final do Jabuti, que eu digo que foi a melhor e a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Porque eu nunca tive tanta ansiedade, assim, eu não achava que o livro ia ser finalista, então eu estava muito tranquila, e de repente ele era finalista e eu estava dando entrevista, e você é a primeira romantasia concorrendo, e você está representando o Nordeste, aquilo ali foi crescendo, assim, e eu só queria escrever uma historinha, sabe? Eu não tinha essa pretensão de ser uma autora, vamos dizer assim, literária, uma autora, olha que coisas interessantes ela fala, sabe? Eu estava escrevendo meus romancinhos ali. Então, foi bem... Assim, eu senti que eu fiquei uma pessoa mais séria, e eu não sei se isso é bom, sabe? Mas eu comecei a me levar mais a sério, e eu não acho que isso foi bom para mim. Mas vamos chegar ao papo da terapia mais para frente, né? Esses foram os pontos que eu falei de trabalho, né? Aí tem os pontos do ofício, que são coisas que me marcaram demais. Tipo, o dia que eu percebi, eu estava nesse processo de tentar não me levar muito a sério, de achar que eu não escrevia tudo isso, assim, que um belo dia as pessoas iam descobrir que eu era só síndrome do impostor, né? Tipo, eu sou só 3 crianças no Sobretudo. E aí eu estava na Bienal de Pernambuco, dando autógrafo, e entrou uma menina chorando. E aí ela veio falar comigo chorando, e eu, tipo assim, o que aconteceu, sabe? Você foi assaltada? Alguém te machucou? E ela, assim, tipo, sem conseguir falar, lábio tremendo, sabe? Ela dizendo, é que eu queria muito conhecer você. E eu, tipo, sabe? Tipo, por que uma pessoa tá chorando para falar comigo, sabe? E, assim, eu acho que é além dessa sensação de, nossa, sou uma celebridade. Não é isso, mas é, tipo, alguma coisa que eu fiz tocou uma pessoa ao ponto dela sentir uma conexão comigo tão forte que ela tá chorando no meio de um evento, assim, sabe? Aquilo ali para mim foi muito poderoso, né? Eu acho que foi a grande realização do que eu sempre senti com relação aos meus livros favoritos, que era um escritor olhar para mim, que assim, a gente não se conhece, a gente nunca vai se encontrar, mas naquele texto ele diz assim, eu enxergo exatamente o que você está sentindo, eu sinto a mesma coisa, sabe? Isso aí para mim foi quando eu me senti mais realizada, eu acho.
E assim, tem pequenas coisas, né? Por exemplo, eu falei que nunca sabia que a escrita podia ser uma carreira viável, né? Então, eu só fui descobrir adulta. E aí eu tive a oportunidade ano passado de ir numa escola estadual, me apresentar para os alunos e contar. Isso tudo que eu estou contando para vocês, eu contei para eles. E eu ver na carinha deles que, tipo, eles percebendo que é uma carreira possível. Muito antes de mim, sabe? Em idade. Então, assim, isso foi muito bonito. São mulheres que me mandam DM me contando do seu relacionamento abusivo, dizendo eu estava lendo Mariposa e aquilo ali me inspirou e eu acabei esse namoro, sabe? Então, assim, tem umas coisas do ofício, da arte, que eu acho que nem sempre elas andam em conjunto com os teus marcos de profissão, sabe? Nem sempre você vai estar no mesmo patamar do que você acha que você é como escritor e do que você acha que você é como artista, né? Então, eu gosto de separar um pouco essas duas coisas. Acho que é isso. Estamos indo rumo às 2 horas? Eu espero que sim. Tá excelente. Inclusive, eu queria dizer que eu tava em boa parte desses marcos aí. Eu estava lá. E foi muito legal, porque acho que tem muita coisa parecida da nossa carreira também. Outras coisas diferentes. Inclusive, um beijo para Tons de Rosa, que é uma história que eu amo até hoje. Mas, Fer, uma das coisas que você falou agora, eu acho que eu conecta muito com o que eu quero te perguntar, que é sobre você tá falando para pessoas que estão começando a vislumbrar isso como uma carreira, né? Essas pessoas, eu sei que você é essa pessoa, porque eu sou essa pessoa, que a gente quer pegar as pessoas e falar, vem aqui, você não vai sofrer, segura na minha mão que eu vou te ajudar. A gente tem isso, né? E o Genialidades, brincadeiras à parte, apesar dele não ter essa aura de vamos salvar todo mundo, mas ele é um podcast destinado a evitar que pessoas passem por situações complicadas no nosso mercado, que a gente infelizmente sabe que acontece. E aí a gente tá meio que compartilhando essas experiências justamente para não falar, isso é certo, isso é errado, mas veja as experiências dessas pessoas e tome as suas próprias decisões, né? E a gente queria perguntar para você nesse sentido, coisas que você gostaria de ter sabido, de ter aprendido antes, que você acha que poderia ter poupado, não vou dizer um sofrimento no sentido de, ai meu Deus, eu sofri muito, mas assim, que poderia ter tornado sua jornada mais fácil, sabe? Acho que a coisa mais assim concreta que eu teria para falar, que me fez sofrer um pouco até eu fazer as pazes com isso, é a questão do contexto em volta do mercado do livro. Então, por exemplo, assim, eu sei que morar longe me atrapalha e eu tenho que estabelecer minhas expectativas de acordo, sabe? Eu sei que quando entra um governo que tira alguns incentivos de plano de leitura, de eventos, não sei o que, eu sei que isso vai prejudicar. Então, assim, eu acho que às vezes a gente coloca muito na nossa conta, sabe? O desempenho, né? Do tipo, não tá vendendo, não tô conseguindo, não tá tendo oportunidade. E às vezes não é você, às vezes é o contexto, né? Então, por exemplo, a gente sempre fala, né? Quantos autores que escrevem romance sobrenatural não foram beneficiados porque escreveram na mesma época de Crepúsculo? Né? Quantos livros de investigação com fontes históricas vieram por causa de Código da Vinci? Né? E até coisas indiretas, assim, vai que a tua editora foi a primeira editora que começou a vender livro de colorir, aí ela conseguiu muito dinheiro e conseguiu apostar num projeto fora da casinha, né? Então, entender que assim, tem tantos fatores por trás, sabe? Que é isso, assim, um bom livro não necessariamente ele vai fazer sucesso. E não necessariamente é a tua habilidade que vai contar. Então, às vezes, assim, é um exercício de paciência e é ingrato, assim, é muito ingrato você dizer, pô, não tá num bom momento para mim. E você ter força de continuar esperando, de continuar fazendo aquilo, porque é muito frustrante, né? Você achar que você está no lugar errado na hora errada é muito ruim. Embora também aconteça de você estar no lugar certo na hora certa, mas a gente sabe que isso acontece com menos frequência, né? Então, eu acho que estabelecer essas expectativas realistas é uma das coisas mais importantes, sabe? Sim, vão ter pessoas com um caminho mais fácil que o seu, e sim, vai ter pessoas com um caminho mais difícil, e você vai ter que lidar com isso. E lembrar muito, assim, coloquem na cabeça que essa é uma carreira muito longa, né? 5 anos parece um tempo absurdo de esperar, mas não é para a carreira de escritor, né? A gente não tem prazo de validade, vocês vão estar aí fazendo livro com 80, 90 anos. Então, às vezes, essa espera que
que parece assim, nunca vai acabar, quando passa mais um tempo você nem lembra. Tipo, para mim já é uma coisa assim, os anos em que eu fiquei lá capinando mato, sabe? Já parecem tão distantes, não parece que foi tanto tempo assim, sabe? Embora na época eu super ansiosa, assim, nunca vai acontecer, nunca uma editora vai me querer. Então, o tempo é muito relativo na escrita. Já de um ponto de vista mais emocional, eu acho que a coisa que eu mais queria saber, e eu acho que aí é uma questão de maturidade mesmo, eu não sei se tem como eu explicar e as pessoas aceitarem, ou se é uma coisa que você tem que sofrer para aprender, mas é como lidar com ego, com vaidade e com comparação. É uma coisa muito complicada, sabe? A gente estava até discutindo isso esses dias, eu, Jana e outra amiga da gente, falando sobre inveja, né? Eu acho que inveja é um sentimento muito vilanizado pelas pessoas como sendo uma coisa ruim. E eu acho que na literatura ele não é uma coisa ruim, eu acho que ele é uma coisa natural. Porque quando você diz assim, por exemplo, alguém conseguiu uma coisa que você queria muito, e você faz, poxa, eu queria ter conseguido essa coisa. Não significa que você não quer que aquela pessoa consiga, né? Porque eu acho que muita gente imagina a escalada na literatura como uma escada, e tá todo mundo nessa mesma escada, e se fulano tá ocupando aquele degrau, eu não posso ir. Mas, na verdade, todo mundo tem uma escada, sabe? Fulano subir um degrauzinho não impacta em nada na tua escada, sabe? A gente não é concorrente no sentido de, tipo, marca de carro, sabe? Se eu comprei um Toyota, eu não vou vender um Volkswagen. Não é assim. Então, a carreira de todo mundo é meio que independente uma da outra, né? Mas eu acho que quando você sente essa inveja, eu acho que ajuda a gente a entender o que é possível, o que a gente quer alcançar, sabe? Tem coisas, por exemplo, esse ano a Socorro Racioli está sendo enredo de escola de samba. Ano passado teve outro livro que foi enredo. Isso para mim não era possível. Agora eu quero ser enredo de escola de samba, sabe? Eu acho que vai ampliando o que a gente almeja, o que a gente tem como sonho. Eu acho isso legal, né? E eu acho que a gente tem que abraçar esse sentimento. Eu consigo ficar feliz pela pessoa e me sentir com dor de cotovelo ao mesmo tempo, né? E eu acho que é válido a gente acolher e tentar trabalhar isso, porque, gente, vai acontecer muito, assim, vai acontecer muito, 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 e vai continuar acontecendo, mesmo quando você for um super best-seller internacional, você vai continuar com dor de cotovelo, e vai continuar dizendo assim, por que não eu? Por que não me chamaram? Isso é a minha cara. Essa mesa é a minha cara, por que não me convidaram, sabe? Isso é normal, né? Chorar pitanga é normal. E você tem que fazer as pazes com isso, e você tem que aprender a separar o que é ego, né, o que é vaidade, do que é realmente uma vontade sua. Porque tem muitas frentes, e assim, você não vai conseguir abraçar todas essas batalhas, né? Então, se você ficar, tipo assim, eu quero um audiolivro, eu quero uma adaptação, eu quero escrever um livro por ano, eu quero vender para direitos internacionais, você vai se frustrar em 90% das suas empreitadas, né? Então, assim, o que é que realmente importa para você e o que é que você só está querendo biscoito, né? O que é que você só está inseguro do tipo, será que vão esquecer de mim? Que é uma coisa que mexe até com a sensação do tempo que eu falei, né? Parece que, tô 2 anos sem publicar nada, tipo, minha carreira acabou. Mas, gente, isso não é nada, sabe? Isso não é nada. O sucesso, ele também não é uma coisa estática, ele vem em ondas. Então, há uns anos atrás, a gente estava falando de Ana Paula Maia, série na Globoplay. Ela ainda é uma pessoa de sucesso, lembrada? Mas agora todo mundo só fala de Socorro Racioli. Entendeu? Antes de Socorro Racioli, todo mundo só falava de Itamar. Sabe? Então, assim, tem... E não quer dizer que o tempo deles acabou, eles vão vir com outros lançamentos, é uma coisa fluida, sabe? Você sobe e desce. A escada, ela não é estática, gente. E ficar com medo da descida é uma coisa bem perigosa, sabe? Eu acho que, para mim, foi o que mais pegou, principalmente no que eu falei do Jabuti, tudo é de tipo, cara, agora eu tenho que fazer alguma coisa melhor ainda, sabe? Como é que eu supero isso? E essa sensação de que eu tinha que sempre superar isso foi um grande problema para mim, em questão de até bloqueio de escrever, sabe? Porque eu fazia, tem que ser incrível, perfeito, maravilhoso, não posso errar nunca. Então, essa expectativa é bem complicada. Eu acho que é isso. Antes do Dioguinho fazer a próxima pergunta, eu vou falar, cara, a gente é tão igual
que eu, que sou a louca do microfone, que fica atropelando, batendo, mexendo, não sei o quê, eu vou te falar que de vez em quando você tá mexendo, acho que no fone, e daí tá fazendo um barulho no microfone. Só avisar pra você tomar cuidado. É o fone ou é isso? Ah, pode ser isso. É que de vez em quando acho que você bate. É o braço tá. Beleza, tá. Porque de vez em quando não tá atrapalhando, tipo, a ponto de não conseguir entender, mas só pra te avisar. Mas eu tô falando isso porque o Diogo já quer instituir que esse microfone fica com ele e o de mesa fica comigo, porque eu sou nervosa. Eu preciso me mexer, gente. Aí Exato. A gente é gêmeo. é isso. Jana lavando roupa suja, você viu isso, Fê? Tô mesmo. Quer ver, né? Ela levou pro coração da última vez que a gente gravou. Então você chama a comadre dela pro programa, você... Exato. Eu ia falar isso. A gente tá tão em família que praticamente nem percebi que nós estamos gravando. É isso. Ó, eu vou trazer polêmica, porque, né, é disso que, aparentemente, o nosso mercado se alimenta, né? Acho que muitas vezes, talvez. Mas, Fer, assim, a gente já escreveu um livro sobre... que se chama O Guia dos Escritores Perdidos ali, falando sobre ciladas e armadilhas editoriais e tudo mais. Mas, assim, como a gente falou, cada editor, cada autor tem uma vivência... E a gente sabe que tem muita coisa por aí, muita armadilha que dá para cair, muita frustração, né, que pode ser gerada, né, com base nesses ocorridos. Então a gente queria saber de você, se você já acabou caindo em alguma dessas armadilhas editoriais, ou se você já viu, né, já testemunhou, a gente sabe que já, né, mas assim, o que você testemunhou e quais são as consequências, né, dessas armadilhas que aguardam a galera que está tentando a sorte na escrita, mas que ainda não tem esse tempo de aprendizado aí que é importante para não cair nelas? Olha, ver gente caindo em armadilha é meio que diário, né? Eu acho que tem muita história para contar, mas eu vou escolher especificamente a armadilha que eu caí, porque aí eu posso falar em primeira pessoa, né? Que foi antes de Mafagafo, antes de tudo, assim, só na época de blog mesmo, que as pessoas estavam assim... Eu fazia uns projetos de análise de livro, então eu analisei Sandman todo antes do Neil Gaiman morrer, né? Analisei os livros do Bernard Cornwell e tal. Então, assim, a galera, nossa, ela entende muito, como se eu fosse uma pessoa, assim, muito apta a ensinar escrita para alguém, mas tudo bem. Aí, eu caí numa Vanity Press, que me chamaram, me convidaram para ser editora, para ser coordenadora de uma antologia de contos feministas. Que parece uma coisa muito legal, né? Porém, Vanity Press, todo mundo pagando, aquela coisa assim, e foi uma confusão, né? Foi bem confuso. Eu acho que, assim, eu tirei coisas boas daquele projeto, porque eu saí com boas amizades, sabe? Algumas das pessoas que participaram da antologia comigo, sabe aquele negócio, quando você passa um perrengue junto, a amizade dura para sempre? Então, eu acho que eu aprendi com isso e que eu tive boas amizades no processo, né? Mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo, muita gente se frustrou por não ter tido o suporte da editora mesmo, do tipo, se você vai no Vanity Press, que é só uma gráfica, meio que assim, tá aqui o seu livro, pronto, venda, sabe? Vire-se, e você lá com uma caixa de livro, né? Não... E muita gente não sabia como dar o próximo passo e ficava tipo, é isso, sabe? É isso que é publicar livro, sabe? Sem a menor noção de como de como entrar no mercado, de como conviver com seus colegas e tal. E aí aconteceu também de nessa mesma editora, eles acabaram gostando do trabalho, não sei o quê. Eu acho que essa editora até já faliu, como acontece com 90% das Vanity Press em, sei lá, 5, 6 anos. Mas eles me chamaram para mandar contos para outras coletâneas, né? Tudo de graça, né, gente? Eu não era paga por nada, né? A gente trabalha muito de graça no início dessa profissão. E aí aconteceu de ter um editor lá dentro que ele era... Oi. Deixa eu só te interromper, porque eu acho realmente que é o seu microfone. Dá uma mexida no plugzinho dele. É porque ele tá bem aqui, ó. Ah, não, mas é ele mesmo. Tá mexendo de vez em quando você mexe e ele tá... Agora... quando você faz isso, ele faz um barulho. Eu vou ficar segurando, então. Talvez melhor. Vamos ver. Rodrigo tá dizendo que é fruto da sua imaginação. Não, mas assim tá ótimo, Desculpa, você falou do editor. Isso. E aí tinha um editor lá
que ele era muito aquele editor paizão, eu acredito muito no seu talento, e eu vou te ajudar a chegar muito longe, e eu tenho muito mais experiência, então acredita no que eu estou falando, tal. E assim, eu acho que a sorte que eu tive foi eu já conhecer a Jana, eu já conheci o pessoal do Facebook, que era o pessoal do CAF na época, né, que era Clube de Autores de Fantasia, né, então tinha o Lee. Então eu já tinha um pouco de noção e eu já tinha um pouco de maturidade nesse sentido, de entender que não tem fórmula pronta de escrita, que cada um tem um estilo tal. Então, eu lembro que eu tinha escrito um conto em que uma família saía de férias, assim, ia fazer camping, e aparecia um monstro tal, que roubava a picanha do churrasco deles, era uma coisa bem comédia, e o cara falava um palavrão, sabe, assim, o monstro passava, levava a picanha, e o cara, obviamente, soltava um puta que pariu. E aí ele veio falar comigo, esse editor, ele mandou um e-mail enorme, assim, olha, eu acho que uma escritora do seu calibre não precisa usar esse tipo de linguagem, porque é muito feio, tira o mérito da tua obra. E eu falando assim, não, eu quero, sabe? Tipo, eu acho que é assim que a cena funciona. Qualquer personagem nessa situação soltaria um palavrão. Tipo, ai não, porque vai que esse livro vai ser lido por crianças, não sei o que eu fiz. Aí o problema é de vocês. E assim, eu peguei uma briga com esse cara que depois ele não fala comigo até hoje. Ele ainda está por aí, este homem. Ele não fala comigo até hoje. Mas assim, eu acho que se fosse outras pessoas em outros estágios, com menos opiniões diversas, eu acho que talvez a pessoa tivesse seguido, tivesse tolhido e tivesse tentado copiar tudo que ele estava mandando, sabe? Então, é muito complicado você chegar numa profissão que é tão difícil de adquirir conhecimento, porque, tipo, você não tem uma faculdade, você não tem estágio de escritor, né? Ou você publicou ou você não publicou. E você achar alguém que, entre aspas, te ensine, alguém que te guie num caminho que não seja picareta, tal, é muito difícil você conseguir entender quem é que está falando sério pro teu bem e quem é que está só inventando coisa e tal. Então, eu acho que provavelmente ele matou muitos escritores no processo, sabe? Eu acho que muita gente deve ter ficado para trás, pensando nessa escrita mais engessada, numa escrita mais erudita, sabe? Ele não gostava, assim, que você usasse nada de coloquial e, tipo, não fazia o menor sentido numa coletânea de entretenimento, sabe? Uma coletânea de horror, tal, você ser super erudito em todos os contos. Então, acho que essa foi a maior roubada que eu entrei. Porém, devo dizer que isso me ajudou a ter autoestima de autora suficiente para bater o pé. Eu sou uma editora que bate muito o pé com os editores. E assim, não é porque eu sou chata. Tipo, existe o autor chato, que é aquele, ai, não mexa no meu texto, ele é maravilhoso. E existe o escritor que simplesmente chega pro editor, que te apresenta um problema e fala assim, eu sei, mas eu quero arcar com esse risco, né? Aconteceu em Mariposa Vermelha. Eu vou dar um pequeno spoiler para quem não tiver lido. É um pequeno spoiler. Por favor. É um trigger warning também. É um trigger warning. Mas a personagem principal, ela mata um gato, né? Por que ela mata um gato? Porque sim. Tipo, não tem uma justificativa moral e tal. É realmente uma coisa ruim que ela faz. E a editora me chamou na época e fez, Fernanda, eu acho que é melhor a gente tirar, porque o público vai ter muita dificuldade de simpatizar com a personagem e de perdoar a personagem por ter feito uma coisa ruim contra um animal. Tipo, a gente sabe que é igual o filme de Sessão da Tarde, né? Se o cachorro morre, o filme não presta. É uma coisa muito forte para o brasileiro, né? Você pode matar 1000 pessoas, mas não mate um animal indefeso. E eu concordo. Mas, no meu caso, eu queria fazer uma personagem que fosse ruim. Né? Uma personagem que você dissesse assim, realmente, ela não tem moral nenhuma. Né? Essa era a minha intenção. Então eu expliquei isso para a editora e falei, olha, eu prefiro arcar com o risco das pessoas não gostarem, mas é o que eu estou querendo contar, né? E de fato eu recebo review do livro até hoje, assim, 1 estrela, não entendi porque ela mata o gato, isso é um absurdo, apologia aos maus tratos dos animais. E assim, a pessoa também está no direito dela, sabe? Mas eu acho que toda essa jornada me ensinou a acreditar um pouco nas minhas decisões também e entender, assim, não vai agradar todo mundo, sabe? Então, olha aí, as coisas que você aprende com a Vanity Press, não é mesmo? Ai, tô rindo aqui, mas tô também torcendo para que as pessoas não aprendam na prática, tá, pessoas?
Aprendam. Para quem não sabe exatamente o que é Vanity Press, a gente fez 2 episódios da Genialidades da primeira temporada. Eles vão estar linkados aqui na descrição. Um episódio que chama Editoras e o outro que chama Editoras, entre aspas, em que a gente fala um pouco sobre... Eu acho que é o mesmo episódio, não me lembro agora, mas vai estar tudo linkado aqui, os meninos da técnica vão linkar. E a gente explica essa diferença entre as editoras Vanity Press, que são pagas, e as editoras convencionais, que, na verdade, pagam o autor, né? Agora, Fer, a gente vai falar sobre uma coisa que eu sei que dói. Eu sei que é uma coisa muito maldosa que o universo faz com a gente. Mas, assim, para ser escritora, a gente precisa escrever. Eu sei, eu odeio ser a pessoa que vai trazer essa, né, informação para vocês que estão ouvindo aí. Mas, brincadeiras à parte, a gente queria saber um pouco mais sobre a coisa do ofício mesmo. Você fala bastante dessa diferença do ofício e tudo mais. E a gente queria saber sobre rotinas de escrita. Se você tem uma... Ou então, se você já teve algum tipo de rotina, ou rotinas, enfim, você pode falar de rotinas diferentes, e como isso te ajudava, qual foi o resultado de cada uma desses experimentos e tudo mais. Para quem não sabe, a gente tem uma brincadeirinha, né, interna aqui entre nós, que a gente é escritora que não escreve, agora estamos todos escrevendo, tá? Então, quero dizer isso, que a gente está todo mundo escrevendo, dizem. Não, mas demos uma melhorada nisso, eu acho que a gente já teve épocas de ser menos escritoras, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte mais prática da coisa. Então, vou trazer o filtro cinza de novo, né? Música triste, maestro. Eu acho que a minha rotina de escrita, ela foi morrendo com o tempo por N motivos emocionais com relação à escrita, que é tudo aquilo que eu falei sobre se levar muito a sério, né? Eu lembro que nos meus primeiros livros, nos meus primeiros textos, eu conseguia sentar e escrever, e é isso, assim, eu fiz contos em 1 hora, uma tarde, sabe? O Lágrimas de Carne eu escrevi assim, numa sentada, sei lá, 5 dias estava pronto. E eu noto que isso vem morrendo, né? E não vem morrendo porque eu não estou gostando da história ou porque a minha capacidade diminuiu, mas pelo quanto você se leva a sério, né? O quanto você está cobrando aquela perfeição, o quanto você está tentando fazer coisas mais complexas, tentando alcançar um nível de qualidade maior, e isso cansa muito, muito, muito. Então, assim, eu noto que o meu cérebro entrou no modo de defesa que qualquer coisa se torna mais interessante do que escrever, né? Então, assim, vou lavar louça, sabe aquela coisa assim, eita, lembrei que eu esqueci de tirar o lixo. Poxa, eu preciso tirar o lixo agora, na hora que eu sentei para escrever. Então, eu acho que a maior batalha que eu estou travando no momento para escrever é contra mim mesma, né? Eu já tive fases assim de estar muito sobrecarregada de trabalho, faltar tempo mesmo. Mas mesmo assim, quando eu sentava para escrever madrugada, eu sentia que eu estava mais disponível ali do que agora. Eu noto que agora eu tenho que ser uma segunda Fernanda que fica puxando a minha cabeça para o computador, sabe? Tipo, essa quer fugir, eu faço, não, a gente vai escrever sim. Então, eu acho que a escrita tem sido uma atividade bem mais penosa para mim, embora eu goste muito de fazer. E eu sei que não tem nada a ver com o ofício da escrita. Tem muito a ver com ansiedade interna, sabe? De ter medo de confrontar essa página e descobrir que eu não escrevi essa coisa incrível que eu queria ter escrita, né? Tratem na terapia, gente, é muito bom. Então, assim, hoje eu não tô com rotina de escrita. Por exemplo, hoje foi um dia que eu resolvi que eu adiantei o freela ontem para poder tirar o dia hoje para escrever. E no dia de hoje eu fiz 147 palavras. Tipo, um dia de trabalho eu rendi 147 palavras. Quando eu estava escrevendo Fantasma de Cora, eu fazia NaNoWriMo. Eu escrevia 1667 todos os dias durante um mês, e isso era fácil, sabe? Então eu acho que a gente vai mudando, muda de acordo com o projeto, muda de acordo com como está a tua cabeça, muda de acordo com qual é o tipo de acordo que você tem. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo um livro que ele já está assinado o contrato, né? Então, assim, eu não tenho como fugir, eu tenho que entregar, eu tenho que terminar. Isso é muito assustador a seu próprio modo, né? Então, são experiências diferentes. Mas hoje eu realmente não tenho rotina. A única coisa que eu consigo te dizer é que eu sou meio incapaz de escrever fora de casa. Então, assim, eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar no meu lugarzinho e tal. Essa rotina romantizada de sair para escrever num café, tomando um belo latte, pumpkin, blá, 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 isso não funciona para mim, eu não consigo fazer uma palavra.
Às vezes tem uma vizinha minha aqui do prédio que ela faz, vamos escrever junto, a gente desce, vai lá para a área da piscina, escreve, e eu pensando assim, eu não vou conseguir fazer uma linha, mas tudo bem. Então, assim, no momento, zero rotina. Fê, vou aproveitar que você falou até dessa coisa de um compromisso que você já firmou na escrita, né, de ter que entregar um livro, né, a gente sabe que é uma responsabilidade, que isso também gera uma ansiedade e tudo mais, e eu vou puxar para uma parte mais burocrática, que é assim, tem uma galera que almeja viver da renda oriunda da venda de livros, né, direitos autorais e tudo mais, e aí, tendo chegado onde você chegou, eu queria que você compartilhasse com a gente o que a gente pode dizer para essa pessoa que está começando, né, a escrever agora, a tentar publicação e tal, o que ela pode esperar do mercado em relação a essa coisa de viver da venda de livros? Eu diria que ela pode desistir. Não, tô brincando. Veja, tem vários caminhos muito tranquilos. Você pode casar com uma pessoa rica, entendeu? Você pode entrar para o crime, você pode... Tem vários caminhos aí, né? Você pode fazer propaganda do tigrinho, tem vários caminhos para você ganhar dinheiro e conseguir viver de livros, né? Mas, assim, falando sério agora, né? Eu vivo de livros? Não. Eu consigo contar nos dedos a quantidade de pessoas que vivem de livro no nosso nicho, assim, né? Que o chamado entretenimento. São realmente muito poucos. A maioria usa só como um complemento de renda, mesmo quando você é um escritor de sucesso. Porém, eu também não gosto quando as pessoas dizem que não é possível viver de DA, sabe? Eu acho que é possível. Só que você tem que diversificar e você tem que avaliar a sua vida para ver se aquilo ali te comporta, né? E quando eu falo avaliar a tua vida, é tipo assim, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela estabilidade. Então, eu só consigo trabalhar com livro porque eu casei com um cara que tem um emprego estável. Eu sei que se fosse só eu, talvez eu não tancasse viver só de livro e ter essa sensação de eu não sei quanto eu ganho todo mês, eu não sei o que eu vou estar fazendo no final do ano, sabe? Então, eu sei que... Quando você diz... Só um pouquinho, quando você diz viver de livro, você ainda fala da tradução também. Da tradução também, que é o mesmo esquema, assim, é melhor remunerado, mas também é um mercado freelancer, né? Eu não tenho direitos trabalhistas, né? Se eu ficar doente, eu não trabalho, e por aí vai. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que não conseguiria ter essa rotina. Se você é uma pessoa que consegue relaxar, assim, que consegue lidar com os imprevistos de uma forma que não vai acabar com a tua cabeça e te impedir de escrever, dá, sabe? Ou então, assim, o Pedro Ruas, eu não sei qual é a situação do Pedro Ruas, tá? Eu tô chutando por coisas da minha cabeça que eu vejo no Instagram, tá, gente? Então, assim, posso estar falando uma abobrinha enorme. Mas o Pedro Ruas escolheu uma vida que é viver com o mínimo possível, então ele fica hospedado em hostels, some, assim, por um tempo, sabe? Você não vê ele em grandes restaurantes, você não vê ele em grandes... Então, assim, o custo de vida dele deve ser pouco, e se você conseguir enxugar bastante, você consegue viver de DA, né? Assim, vamos supor, o Mariposa... É porque, assim, cada livro ele tem momentos, né? Tem hora que logo no lançamento ele sobe, depois se mantém. Então, assim, na média, o Mariposa, vamos dizer que ele renda um salário mínimo no mês de DA. Então, assim, se você tem uns 3 livros rodando, se você diminui o seu padrão de vida, sabe? Dá para encaixar. Se esse é o teu sonho, dá para fazer. Você consegue diversificar, né? Então, assim, você pode pensar em vender para outros países que você ganha uma grana. Você pode pensar em adaptação. Você pode pensar... em, sei lá, parcerias, Clube do Livro, produtos da tua história e tal. Tem muita coisa que dá para fazer para ganhar dinheiro indiretamente. A maioria dos escritores, por exemplo, dá aula, faz oficinas, né? Tipo, aquelas oficinas do SESC, elas pagam muito bem. Então, você consegue ir cavando esses buracos. Agora, dizer assim, você vai comprar um apartamento, que você vai estar lá nadando na grana, aí é realmente para os poucos escolhidos de Deus, que eu diria que é, assim, quase a mesma chance de você ganhar na loteria, sabe? Tipo, muito bacana se acontecer, é possível, mas não conte com isso. Maravilhoso. Eu gosto desse não conte com isso, porque acho que isso é basicamente o mote, né? Quando você diz de ter vários livros, vender para fora, tudo isso é uma possibilidade que você pode trabalhar na direção disso,
mas nada garante que você vá conseguir, né? Agora eu vou trazer um outro tópico, que é um tópico que eu acho que é interessante estar falando com você, porque eu acho que nós somos muito parecidas nesse sentido, no sentido de filhas ali do Twitter, que tínhamos ali uma participação bem ativa nas redes sociais. E eu vou dizer por mim, mas aí é claro que eu vou, né, acho que passar a bola para você, mas estar muito ativa nas redes sociais me trouxe muitos benefícios e muitos malefícios. E aí hoje eu tenho uma visão completamente diferente, jamais... eu não vou dizer que eu me arrependo, porque eu acho que não. De novo, eu tive muitos benefícios, mas eu tive muitos malefícios. Então eu queria falar com você sobre redes sociais. Hoje, como isso influencia para o bem ou para o mal no seu trabalho, né? E, claro, se você quiser trazer também esses momentos de carreira ali que elas te serviram mais, melhor ou pior ali, também pode trazer. Mas acho que é um tópico que... Esse foi, acho que, o tópico que a Liz mais falou durante o episódio dela, assim, foi um tópico super extensa. Então eu queria saber a sua opinião também. E assim, pode saber que Liz falou, porque a gente estava conversando na DM, eu e ela reclamando de alguma coisa. Todo dia a gente está reclamando de alguma coisa de redes sociais. Eu concordo muito com você. Eu acho que rede social é a minha melhor ferramenta e o meu pior inimigo atualmente. E é muito ruim ter que viver nessa dualidade do tipo... Eu esqueci a palavra em português, mas é o compromise, né? Tipo, eu tenho que viver com essas coisas horríveis, porque sem ela é pior ainda. A rede social, ela serviu muito para mim no início da carreira, né? Então, aquilo que eu falei sobre as revistas, tudo, a internet foi o que me possibilitou aprender o ofício, fazer curso, eu fiz todos os cursos à distância, ter uma presença, né? Então, assim, eu ficava no Twitter observando o que os editores estavam falando, o que a galera de marketing estava fazendo, para ir aprendendo mesmo como é que o jogo jogava. Então, assim, foi uma escola, foi maravilhoso, conheci pessoas incríveis, conquistei, assim, vamos dizer assim, uma presença mesmo estando à distância, né? Porém, hoje em dia, eu acho que tem uma questão muito grande da comparação, né? Então, assim, o gramado do vizinho sempre vai estar mais verde e tá todo mundo postando o tempo inteiro suas enormes conquistas nas redes sociais e você sente que você tem que acompanhar. Então, aquilo dos 5 anos parece que, na verdade, viraram 100, porque todo dia você é bombardeado com gente vencendo e você tá lá, poxa, mais uma semana em que eu não tenho nada para falar. E também a gente está no momento em que o autor ele está tendo que vender a si mesmo. Você não vende mais a sua história, né? O livro ele não se sustenta sozinho. O autor ele virou meio que assim o rosto da própria obra, né? Às vezes o rosto do autor fala mais do que a obra em si, né? Aquele famoso autor assim, por exemplo, um livro de fulano, por que tu não escreve um livro? Ia vender como água. Por quê? Porque fulano é famoso, porque fulano tem muitos seguidores, né? Então, essa pressão por estar online, essa pressão por ser uma pessoa pública é muito complicada para quem é escritor, principalmente porque, assim, via de regra, tem suas exceções, mas via de regra são pessoas mais introspectivas, são pessoas mais tímidas, né, que gostam de passar mais tempo na própria cabeça do que, por exemplo, saindo. Então, eu acho muito engraçado que, às vezes, eu olho o feed das pessoas e a pessoa está em 1000 lugares diferentes, lindos cenários e tal, e eu faço, gente, eu não saio de casa. Eu vou tirar foto sempre na mesma parede, porque eu estou sempre em casa, eu estou lendo, eu estou escrevendo, eu estou trabalhando, né? Então, não é um perfil de vida instagramável do escritor, né? E a gente é obrigado a ter um perfil de vida instagramável. E isso está mudando o jeito com que o próprio público enxerga o teu valor como escritor. Então, por exemplo, recentemente foi anunciado que Mariposa Vermelha vai ter audiolivro, né? E eu fiquei super feliz e tal. E aí eu falei que eu estava vendo as amostras de narradoras que vão fazer o audiolivro. E aí um monte de gente perguntando assim, mas não é você que vai narrar? E eu tipo assim, gente, Deus me livre narrar meu próprio audiolivro, sabe assim, se é um desejo da pessoa, massa, mas não é um demérito que eu não narre o meu audiolivro, porque assim, eu não sou atriz. Existem profissionais capacitados para fazer isso, assim como eu sou capacitada para escrever o livro. Imagina eu lendo a cena hot na minha voz, sabendo que meus pais vão ouvir. Deus me livre, gente. Eu não quero narrar, tipo, não é algo que me chame a atenção na carreira, sabe? Mas o pessoal acha que é como assim não é a sua cara, sabe? Como assim não é você que vai estar lá? E aí ter que tomar a frente como esse showman é muito complicado, né? Muito complicado. E outra coisa que parece besteira, mas é um efeito colateral, assim, muito indominal,
É que eu acho que a necessidade de estar na rede social, de estar se atualizando do que todo mundo está fazendo, todo mundo está viciado em rede social, né? E isso está fazendo com que o span de atenção da gente seja muito reduzido. Eu noto quanto, em coisa de, sei lá, 3 anos, o meu span de atenção diminuiu muito, 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 muito. De eu não consigo mais sentar e ler um livro 200 páginas, como eu fazia assim direto, sabe? Eu tenho que parar, abrir o celular, aí eu mando um comentário, mesmo que seja sobre a leitura que eu estou fazendo, mas eu tenho que olhar o celular, tenho que ver se não tem a notificação. Aí, alguém mandou um ADM, alguém me marcou não sei aonde. E assim, é muito legal ser lembrado pelos leitores. Eu amo. Eu fico genuinamente feliz quando as pessoas vêm conversar comigo, não só sobre os meus livros, mas tipo, sobre os meus bichos. Aí vem contar, olha essa mariposa que eu encontrei e tal. Mas, por exemplo, essa semana eu fechei a minha DM. Eu adoro conversar com as pessoas, mas eu não estava conseguindo focar em absolutamente mais nada, né? Então, fica muito assim, eu não tenho uma resposta para isso. Mas, por exemplo, vários clubes do livro me mandam mensagem na DM me chamando para participar do clube do livro, que eu adoro. Eu respondo, a pessoa faz assim, nossa, eu nunca achei que você fosse responder, você é tão acessível. E tipo, legal, mas e se eu for acessível para todo mundo? Que horas eu fico acessível para mim? Sabe? Então, é muito difícil atender a muitas demandas alheias quando o seu alcance vai crescendo, né? E aí eu começo a entender por que é que tantos autores lá na frente, eles saem das redes sociais, né? Eu acho que não é uma questão de a pessoa ficou famosa e agora tipo, estou acima dos meros mortais e não quero mais falar com ninguém. Mas acho que chega um ponto que você não consegue mais dar atenção para todo mundo e ter a mente sã. Eu sinto que eu estou fragmentada, sabe? Eu estou em 1000 lugares ao mesmo tempo. Esse é o tema da minha terapia. Estou cuidando disso. Fê, estamos chegando na reta final aqui, ó. Eu tô com 2 páginas de anotação já pra gente no próximo programa, hein, dona Jana? Olha aí. Ele abrindo também. Podem ver, Fernanda é louca, a importância do drogas, diga não. Isso. Se tratem, façam terapia desde sempre. Então, ó, para quem ficou até agora aqui com a gente vai para a última pergunta, mas no próximo episódio eu e Jana vamos conversar, né, sobre tudo que Fernanda trouxe aqui pra gente, tudo mais como a gente sempre faz. Então, deem uma olhada lá no próximo episódio. Diga. Se você puder, nos apoie aqui no Catarse. catarse.me/efigenialidades. Nos apoiem lá e também sigam a gente nas redes sociais. Enfim, tá tudo linkado por aqui que os meninos da técnica deixam tudo organizadinho. Mas só pra gente falar que não falou aqui do nosso projeto. Exato. E aí, Fer, assim, essa última pergunta é o espaço para você desmistificar algumas crenças sobre o mercado editorial, né? Então, existe alguma coisa sobre escrita, sobre publicação que você poderia trazer para a gente aí de uma forma desmistificada? Porque tem muita coisa aí que a galera acredita que não funciona bem da forma como parece. Então, fica aqui a oportunidade para você desmistificar aí essas crenças editoriais. Eu acho que a primeira de todas é uma crença de que existe uma linha de chegada do sucesso. Do tipo, que se eu passei daqui, tudo vai melhorar, tudo vai ficar tranquilo. Não vai, sabe? Os desafios continuam. Você vai continuar se questionando, será que eu sou um bom escritor ou não? Será que eu vou conseguir fazer um próximo livro ou não? Né? Eu acho que muita gente tem na cabeça que essa linha de chegada é uma publicação tradicional. Né? E eu acho que cada vez mais isso está virando um mito. Não só porque não é garantia de estabilidade você conseguir uma publicação tradicional, mas também porque agora existem vários outros caminhos com que você pode colocar suas histórias no mundo e se sentir tão realizado quanto, sabe? Eu acho que não é mais o único caminho e não é um caminho garantido também. Né? Então, entender... É muito piegas falar aproveite o processo, mas é isso, é porque o processo não acaba, sabe? Você não chega na hora em que você diz, pronto, venci, sabe? Não é tipo assim, a seleção ganhou a Copa do Mundo. Não existe a Copa do Mundo dos escritores, sabe? Você não ganha o troféu campeão da escrita, não existe. Então, é um processo contínuo e você tem que fazer as pazes com o fato de que você sempre vai estar insatisfeito almejando a próxima coisa, né? Que é meio... É tipo, você não tem como vencer, né? Meio frustrante, mas é divertido, eu garanto que é divertido.
E aí, quando você diz que não existe uma linha de chegada, eu acho que é também desmistificar um pouco essa imagem romantizada do autor, que eu acho que é uma coisa que essa mistura do autor com o influencer está colocando muito no imaginário das pessoas, né? Que teve uma época que as pessoas achavam antigamente que o autor era aquela pessoa atormentada, bebendo, com tuberculose, morrendo em algum lugar assim. Essa imagem passou, mas agora eu acho que a gente está indo para o outro lado, sabe? É o autor que vê poesia em tudo, que olha uma flor no asfalto e ele está sempre feliz. Gente, normalmente, a maioria dos livros incríveis que vocês veem são escritos por uma pessoa sobrecarregada, que está de pijama, com a louça não lavada, com um menino gritando no ouvido, tal, sabe? Assim, essa imagem de que vai chegar uma hora em que vai ficar fácil, de que vai ficar glamuroso, é melhor você tentar casar com uma pessoa rica, sabe? Eu acho mais garantido do que você tentar fazer isso através da literatura. E Jana mandando piada no chat, vocês não estão vendo, eu não posso nem repetir a piada aqui ao vivo, mas tudo bem. E aí, nessa mesma toada, eu acho que uma coisa que eu aprendi recentemente, assim, aprendi na pele, é você entender que você não vai ser o mesmo autor a sua carreira inteira, né? Tipo, parece que assim, eu encontrei a minha voz, eu encontrei o meu nicho, então eu vou escrever isso aqui até o fim. E, cara, você vai mudar, sabe? Em 10 anos, as coisas que te interessam, os assuntos que você quer abordar, o jeito que você quer escrever, não é o mesmo de lá atrás. Você vai pegar livros de 10 anos atrás e vai dizer assim, tipo, eu não escreveria isso hoje. E você tem que conseguir tanto honrar essa pessoa que você foi, mas também desapegar dela, sabe? Se permitir viver outras fases, tentar outros gêneros, outros projetos. Eu acho que ninguém chega nessa forma ideal, sabe? Desse último Pokémon, essa última evolução, e daqui alcancei meu máximo. Não tem. É igual não tem linha de chegada e não vai ter a sua versão final, né? Você vai estar sempre mudando e oscilando. Você vai escrever coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. Também não é uma... Essa eu tive que aprender a duras penas, que não é uma linha crescente, né? É bem oscilante. E fazer as pazes com isso. E trazendo mais para uma parte mais concreta, mais técnica, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo, principalmente porque eu vejo muito curso de escrita sendo vendido por aí, de coach e tal, é você entender que não existe fórmula para escrever certo. Não existe um jeito de escrever certo e uma pessoa não vai conseguir te ensinar isso aí, né? Eu acho importante você dissecar a escrita, né? Então, assim, conheça as ferramentas, entenda tudo que tem à disposição para fazer, todos os jogos que é possível fazer com prosa, com formato, pega um autor, vai dissecando, conversando, assim, vendo como é que ele fez isso e tal. Mas, no fim das contas, o que vai funcionar para um projeto talvez não funcione para o outro. O que vai funcionar para uma pessoa talvez não funcione para outra. Então, assim, não é uma fórmula pronta. É muito uma... Eu acho que o que a pessoa faz... Eu vou fazer... Vai parecer um merchan, não é, mas é porque eu só pensei na palavra guia mesmo, tá? O que uma pessoa vai fazer é poder te guiar nesse processo de arrancar as vísceras de um livro fora e ver o que tem lá dentro, sabe? Mas não vai conseguir te dar um kit de monte seu livro, sabe? Siga essas instruções passo a passo e você vai montar um Lego que no final vai ser um best-seller, né? Acho que é importante também as pessoas terem essa noção. E um dos cursos mais fantásticos que eu assisti, o que mais me ajudou, é um curso de escrita da Meg Stiefvater, que é basicamente ela contando como é que ela escreve um livro. Em momento nenhum ela tenta te ensinar, ela conta o que passa pela cabeça dela. E observando o processo dela, eu aprendi muito a identificar coisas no meu próprio processo, entendeu? Então eu acho que é muito mais fácil do que alguém dizer, não, senta aqui, vou te ensinar o jeito certo de escrever. Não existe. Acabou sendo um merchan do Fantástico Guia também, de certa forma. Que é isso que a gente defende aí, né? Mas fala, meu amiguinho. Fê entregou tudo, cara. Entregou tudo em uma hora. Em uma hora. Que isso? Eu ia falar, que eu não quis te deixar influenciada, mas você começou a falar dos marcos, e aí você falou, estou indo na direção de 2 horas, não sei o quê. E aí eu ia brincar com você que quando o Castilho falou, eu juro por Deus que começou assim. Quando eu tinha 5 anos, e aí ele falou da vida dele com as livrarias, e foi incrível, a gente ficou tipo, mas assim, acho que quase a primeira hora do Castilho foi a primeira pergunta, entendeu? Então eu falei, Fer,
Você tá... É isso, é porque a minha vida literária, ela começou já burra velha, então assim, não tem essa infância linda em livraria. Não, já foi na parte da porrada. Já começou assim. Não, mas foi excelente. A gente só tem a te agradecer. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, conversando, batendo esse papo. A gente sabe da importância, né, de levar esse material para quem está começando na escrita e até para quem já está na escrita, sabe? Para pessoas que já estão ali com tempo de estrada e tal. Eu, né, com a minha trajetória, a Jana com a trajetória dela, a gente ainda está aprendendo bastante, né? Quando você vem aqui, a Liz, o Castilho, sabe? Todo mundo que veio aqui trocar com a gente ensinou bastante. Então, a gente queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Eu também aprendo horrores, assim, conversando com vocês. Com todo mundo. É isso, não tem linha de chegada, gente. Não vai ter... A gente não tá assim, a gente tá em diagramas de Venn, sabe? Aí vocês vão me ensinar um pedacinho do diagrama de Venn de vocês e eu do meu. Ó, os meninos da técnica falaram, os meninos da técnica aqui estão aprendendo demais. Tá vendo, dona Jana? Eu espero que tenha desistido de escrever por minha causa. Já é divertido, olha como eu chego a tô corada. Gente, olha como estamos saudáveis. O olho assim, né? O olho tremendo. Exato. Olha como eu tô bem. Muito bom. Mas, ô Fer, fala, meu a amor. gente queria pedir que você se deixasse aqui, né? Apesar da gente estar falando das redes sociais, meu Deus. Mas, assim, as redes sociais são, como você falou, uma ferramenta importante para você. Então, eu queria que você falasse um pouco das suas redes sociais, né? Onde o pessoal te encontra, não precisa ser rede, sei que você tem site e tudo mais. E também, se você quiser falar de alguma coisa, projetos, coisas que estão por vir aí, pode falar também. Os livros. Aliás, a gente vai botar o link de tudo aqui embaixo, tá, gente? Isso. Evento, se você já tiver alguma previsão aí em breve, então é o seu espaço. É o famoso jabá, né? Você tá acostumado. Tudo que eu faço na vida, seja publicando, seja traduzindo, preparando, tá no meu site. É o fernandacastro.me. Né? Lá tem minhas redes sociais, tudo. É meio que assim, um hub onde você consegue tudo. Contato de agente, tudo. Então, lá tem todas as minhas informações. Nas redes sociais, eu estou como @FernandaVersa. Geralmente, os lugares que eu sou mais ativa é no Instagram e no Blue Sky. No Instagram, eu sou mais uma persona que gosta de bicho e planta, então se você quiser me escutar falando de livro, geralmente eu estou no Blue Sky, e vida mais assim, dia a dia, eu estou no Instagram. Todos os meus livros você consegue encontrar nas livrarias, na Amazon. O Lágrimas de Carne, ele é o mais complicadinho de achar, porque o projeto físico dele foi um projeto artesanal, né? A gente fez com a Arte e Letra e tal. Mas ele agora está sendo vendido na Amazon. Então, além do site da Arte e Letra, você encontra ele na Amazon, tanto em versão e-book quanto em versão física. Né? Eu tenho esse Vem Aí, que assim que eu terminar de escrever, ele virá aí. Então, a gente acha que ano que vem tem publicação. Quero dizer que já li metade. E olha a VIP. Ela só não leu metade. Eu escrevi. Mas sem pressão, porém estou esperando, porque parou num momento ali. Foi. E aí, tem um Vem Aí que eu não posso falar. Não, eu já posso falar, foi anunciado. Sai esse ano, que é uma coletânea de horror pela Gutenberg, que eu mandei um conto e tal. É porque ainda não anunciaram quem são os outros autores que estão lá participando. Então, assim, ainda é meio misterioso. Nem eu sei quem está na coletânea comigo, mas já anunciado. E eu vou estar na Bienal de São Paulo, provavelmente no primeiro final de semana, no feriado, né? Dia 7 de setembro, com certeza eu tô lá, porque eu acho que eu vou ter uma mesa e tal. Ainda estão fechando tudo bonitinho os anúncios, mas eu devo estar por lá, então espero encontrar todo mundo. Adoro falar com pessoas, então falem comigo, venham me dar abracinhos, eu adoro. Eu estou com a DM fechada porque eu preciso terminar meu livro, mas quando ela abrir de novo, pode falar comigo. E é isso, gente. Muito bom, a gente vai se encontrar na Bienal, com certeza. O Diogo vai estar lá nesse período também. Eu vou estar primeiro fim de semana. Bienal, período todo. Né? Prestigiar o lançamento do ano. Olha ela! Inclusive, independente de quando esse episódio for ao ar, um link para você comprar o livro também estará aqui. Uma longa órbita aí que talvez já tenha saído ou esteja prestes a sair. Verdade, gente. Aliás, a gente tá falando da Bienal de 2026, tá, gente? Então, assim... É verdade. 2022, não sei Bienal de se estaremos, em qual fim de Exato. semana. Enfim, a depender de quando vocês estão vendo esse episódio aí, ou ouvindo esse episódio, pode ser... Beijos do passado. Isso. Já perdeu a gente na Bienal, mas é isso aí. Exatamente. Então, novamente, quem quiser ajudar a gente a trazer mais autores aqui, catarse.me/FGnialidades.
Fê, muito obrigado novamente. E, dona Jana, a galera agora tá esperando a gente lá no próximo episódio, né? Então, É vamos lá pra verdade. gente Esse é o comentar próximo episódio que a tudo gente vai isso. comentar tudo. Exato. Então, ó, beijo, meus amores. Fê, Tchau, tchau. beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, ó.